Obrigado a todos. Estou aqui hoje para falar um pouco do legado que a educação tem nas nossas vidas. Mas essa história, ela não começa hoje. Ela começa quando meu pai nasceu, em 1927. Paulo Machado, ele é filho de uma família humilde, filho de uma mãe que passou muitos anos da sua vida doente. Ele é irmão de ele tem 4 irmãos, e dentro dessa vida sempre foi muito difícil para o pai ajudar a pagar um colégio, pagar uma escola para que ele pudesse estudar. E dentro dessa realidade, desde muito cedo, o estudo foi a grande paixão da sua vida. Lembro de uma história que ele conta na sua vida, que seu pai tinha muita dificuldade, às vezes, de comprar até um próprio caderno. E nessa dificuldade, ele encontrava sempre quando ele recebia um caderno novo, ele pegava uma régua, um lápis e passava uma linha entre cada uma das linhas do caderno. Ele tinha muito medo que seu pai não pudesse comprar o segundo caderno. Ele entendendo essa realidade, aos 13 anos de idade, ele resolveu entrar para o seminário. Não só por uma vocação, mas porque ali ele tinha a chance de estudar. Ali ele teria uma chance de aprender. E foi lá que ele também teve uma grande paixão pelos livros da biblioteca. Meu pai se formou em filosofia. Ele foi para Recife fazer essa faculdade porque aqui não tinha. E ele tinha 13 anos nessa época. Depois de 9 anos no seminário, ele viu que aquilo não era a sua vocação. Mas ele já tinha um estudo, ele já tinha uma faculdade, ele já estava preparado para outros sonhos. Ele não precisava mais do seu pai comprar mais um caderno. Ele sai do seminário e depois se forma em letras, se forma em direito e ele tem a sua maior conquista da época. Conseguiu casar com essa linda Alice. Ele é um cara inteligente, eu sabia disso. Mas eu queria também agora agradecer a Deus, porque ele não se tornou padre, porque senão não estaria aqui contando essa história. E essa história, ela também é marcada de grandes dificuldades. Eles tiveram 8 filhos, só que o primeiro deles, com 1 mês de idade, faleceu. Imagine um casal jovem tendo seu filho nos braços, morto. Minha mãe ainda teve 2 abortos espontâneos. E se eu contar a história, era assim: meu irmão nasceu, Marcos Vinícius, morreu, aí nasceu o meu irmão. Aí depois o outro ela abortou. Depois conseguiu nascer um outro irmão, Carlos. Depois o outro ela abortou. Nasceu a Elaci. E o próximo seria um aborto, né? Mas nasceu eu. Mais uma vez, eu agradeço por isso. Nessa história, durante toda a sua vida, a paixão dele pelo estudo era tanto que ele fez incrivelmente uma biblioteca particular de 30.000 exemplares, aqui em Aracaju. Talvez seja a maior biblioteca, mas pouco importa. Era a minha biblioteca. Era lá que eu encontrava meu pai e ele me ensinava que dentro da biblioteca o mundo podia ser meu. Ele entregava um livro que me fazia viajar. E naquela época eu nunca tinha feito uma viagem para fora, mas em cada livro era uma janela que se abria que eu nem imaginava que existia. Dentro dessa biblioteca, ele me ensinava muitas coisas. E ele me dizia: a maior herança que eu posso deixar para vocês é a educação. Não espere outras coisas. Mas ele me dizia outra coisa: filho, como é bom ser bom. Dentro dessas histórias que ele contava, a gente poderia imaginar que foram tantas e tantas lições dentro de uma biblioteca. Mas aconteceu muitas dentro dessa biblioteca, ele com a vida passando e ele respirando aquele ar dentro de uma biblioteca que tem ácaros, por mais que ele tenha, ele sabia nesses 30.000 livros onde estava cada exemplar.
quando a gente perguntava. E ele vinha sempre com alguma coisa para mostrar. Mas um belo dia, um médico, fazendo todas as suas rotinas, ele disse, diagnosticou que ele tinha fibrose pulmonar. Vocês não imaginam que dor. Essa fibrose pulmonar causada pelos livros que ele tanto amava. E o médico disse, Paulo, você vai precisar se afastar dos livros. Que dor. Mas ele não parava na dor. Porque depois que ele se formou, ele trabalhou no Banco do Brasil, ele foi professor universitário, procurador, se aposentou. Depois que ele se aposentou, ele disse, eu vou precisar achar uma solução para não ter os meus livros. Começou a fazer um curso, depois que ele se aposentou, um curso de informática. Depois disso, ainda conseguiu passar e se formar em mais outra graduação, tecnologia, e uma pós-graduação que ele não tinha. E depois ele identificou, nesses estudos de informática e de internet, que existia uma coisa chamada livro digital. E ele pediu que minha irmã trouxesse isso de fora, porque aqui não tinha naquela época. E, incrivelmente, quando ele faleceu, no seu livro lá tinha mais de 470 livros digitais. Porque a paixão dele não morreu, nem com a fibrose pulmonar. Mas isso foi passando. E, com 88 anos, ele faleceu. Sem ar para respirar. Mas a minha despedida nunca aconteceu com ele. Porque a gente estava comemorando os 15 anos da minha filha num cruzeiro. E quando eu recebi a notícia, levava 2 dias para eu chegar em terra firme. E mais um dia para voltar para o Brasil. Mas eu lembrei de mais uma história, mais uma frase, onde ele dizia, quem faz o que pode, faz o que deve. Isso me tranquilizou. Mas a minha conexão com ele, então não tive a despedida. Se eu não tive essa despedida, é como se ele não tivesse ido. Ele estava comigo. E dentro dessa história, a gente tinha uma conexão muito forte. Quando eu ia aos domingos para a casa dele, porque eu já estava casado, essas coisas todinhas, o que é que acontecia? Parecia que ele sabia o que eu ia falar, o que eu estava pensando, as dores que... Porque era sempre uma frase cirúrgica, alicerçada pela religião, que era muito forte na vida dele, mas ele tinha algo sempre para me dizer. Então, cada domingo era um aprendizado. E eu herdei muito mais coisas do que só a educação. Ele adorava ficção científica, ele adorava super-heróis, ele adorava a educação, a universidade. Essas conexões faziam histórias incríveis, do tipo, eu ia para a Universidade Federal, sentava na última cadeira, assistia uma aula de direito constitucional, direito da família, não entendia nada, mas eu adorava aquilo lá. Eu ia para as formaturas para ver ele entregar diploma, que era o máximo. Até hoje, minha esposa não acredita. Por que você foi na formatura? Eu adorava aquilo lá. Essa começou a minha paixão pela educação. E essa história que a gente fez da paixão da minha educação, aí sim, tecnologia, educação, eu me formei na primeira turma de processamento de dados de informática de Sergipe, que foi lá na Universidade de Tiradentes. Eu também fui o primeiro, a turma, que só formaram 4 de ciência da computação, em Sergipe. Não existia curso de informática aqui. Só existia engenharia e outras coisas mais. E ele sempre me apoiava para dizer isso que faz. E durante essa faculdade, eu fiz alguns concursos, assim como ele, que passou em outros. Mas ele não me deixava aceitar o concurso e começar a trabalhar. Agora é a hora do plantio. A colheita é mais tarde. Você tem que acabar seus estudos. Muito bem. Mas dentro dessa história, eu comecei, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar. E dentro desse trabalho foram várias conquistas. Como? Foi uma das primeiras universidades que eu comecei a trabalhar na Universidade de Tiradentes, como diretor, foi apresentado aqui. E aí a gente começou a fazer uma série de entregas. Do tipo, a primeira matrícula pela internet, o primeiro laboratório de microinformática, o primeiro sistema de biblioteca. Isso foi aproximando. E um belo dia, a gente entendia que a educação não podia ficar centrada só dentro da sala de aula. A gente precisava criar alguma coisa que o aluno aprendesse em qualquer lugar. E a gente recebeu um convite do Google que tal apresentar
Que tal criar uma solução juntos para que a educação acontecesse em qualquer lugar? E a gente tinha um piloto, num evento de inovação, que a gente tinha que ir para essa apresentação do Google, e eu tinha que apresentar um case com 600 alunos, para saber se o Google queria entender se a gente tinha uma solução realmente ideal para aquilo lá. E a gente, 4 meses depois, vai para o Google e apresenta um case de 6.000 alunos, 10 vezes mais do que a meta apresentada lá. E aconteceu isso. Pela primeira vez no mundo, o Google reconheceu uma universidade como uma universidade de referência. Aquele sonho de meu pai mostrando, acredite nos seus sonhos, porque eles vão construir o nosso futuro. Esse talvez foi a nossa grande entrega. Mas não parou por aí. Porque a gente entendia, quando a gente completava 50 anos de existência na universidade, a qual eu trabalho há 34 anos, foi meu primeiro emprego, o único que ele deixou eu assumir enquanto era estudante, porque era na universidade. E eu saía da aula, ia trabalhar e voltava para a aula. Nunca o trabalho ia atrapalhar os meus estudos. E dentro dessa, eu precisava entender como é que a educação e a inovação ia impactar a vida de tantas outras pessoas. A gente não pode ficar somente dentro das bibliotecas, porque os livros estavam lá, mas cheios de ácaros. A gente precisava fazer também algumas missões. Então, a gente foi para a Finlândia, a gente foi para o Chile, Portugal, Londres. Morei no Vale do Silício para entender como é que a inovação e a educação mudava tanto a vida, e a inovação, a gente consumia isso de lá. Por que não aqui? E eu lembrava de novo de meu pai, ele dizia, vá, aprenda tudo o que você pode. Nunca enterre seus talentos, mas volte para casa. E ele voltou de Recife para Aracaju. E a gente voltava para cá para fazer uma entrega. E dentro dessa realidade, a gente cria e traz para Sergipe um primeiro centro de inovação focado em educação, com uma incubadora, uma aceleradora, para fazer com que, para fazer com tantas startups que estão aqui, não precisem ir embora para desenvolver a sua solução. Nós trabalhamos com o sonho de vários jovens empreendedores que querem mudar o mundo através da sua startup, através da sua solução. Trazer para Sergipe, deixar um legado, fazer com que essa revolução aconteça aqui e as pessoas fiquem aqui para deixar o legado também para tantas outras pessoas. Pensar que tudo isso começou com a linha escrita entre cada uma das linhas do caderno. Quando eu estudei informática, eu descobri que meu pai fez o primeiro algoritmo de compactação de dados. Isso é uma coisa de fato que vocês não imaginam. Talvez isso esteja nos livros, ou alguma IA, quando você perguntar quem foi o primeiro, porque ele compactava. Imagina um caderno que dava X linhas, ele transformava em 2x, só passando uma linha entre eles, economizando isso. Talvez seja ele. E dentro dessa realidade, meu pai não está junto mais com a gente. Isso é verdade. Mas ele vive em tudo que eu faço. Em cada coisa eu lembro da frase dele. Cada uma das coisas. E a gente tem certeza absoluta que a educação que recebemos molda o nosso futuro. O nosso futuro, que todos vocês devem ter herança de várias coisas que acontecem com vocês. A gente entende que e quer fazer uma questão, dizer o seguinte, qual é a herança que nós queremos deixar? São o dinheiro? São os bens? Ou é a educação? E aí, eu termino falando que depois que tudo isso passa, depois que os livros fecham, depois que a vida segue, e mais o legado sempre, sempre permanece. E agora, eu vou pedir licença para falar com meu pai. Pai, eu gostaria de ser um pouquinho do que você foi para mim, para Luiz Henrique, para Gabriel, para Marina e para minha Rosa, que está comigo há 30 anos. E não é fácil me sustentar, ou estar comigo. E eu queria a todos dizer muito obrigado. Obrigado, pai, por você ter deixado esse legado para a gente.